E olá novamente, galerinha do Pode Chi, como vocês estão? Espero que tudo bem do lado daí. E hoje temos dois super convidados que vocês amam. Nosso querido Léo. Alê! Aqui! Aue! E o nosso Mr. T, que eu sei que é It, mas T na minha cabeça faz todo sentido. Melhorou! De novo, bom dia, obrigado pelo convite, vocês que estão nos vendo, ouvindo, tudo bem? Imagina, gente, é um prazer ter vocês aqui. O tema de hoje é um tema bem bacana. Como esse mês é o mês do Dia das Mães, a gente resolveu trazer um pouquinho desse tema, uns momentos nostálgicos daí da nossa época de infância, o que toda mãe faz. Eu acho muito bacana, muito divertido. E depois a gente vai dar um breve break pra gente falar de assuntos um pouquinho mais sérios. Então fica aí com a gente, que hoje tá super interessante. Não é mesmo? Que foi isso? Não sei, aquela propaganda que tinha antigamente lá, pessoal, ó, é o break. Vai ter Essa o não me recordo, coffee não. também ou só o break? Vai ter o só- coffee também? Vai ter o coffee break. Coffee break? Eu não me recordo dessa época, não. Pra quem nasceu nos anos 80, 90, sabe o que é isso? No SBT Então tinha. conta um pouquinho aí. Nas reuniões na época que as empresas podiam, tinha um coffee break, mais forte, né? Agora é só break mesmo, né? Agora é só break. Só break. Hoje em lá. dia a gente reduz tudo. Boa. Mas e aí, o Mr. T, vamos comentar um pouquinho da sua infância, suas memórias aí. Ai, gente, vocês querem que eu chore hoje, né? Ai. Olha que Olha bonitinho. só, Dia das Mães. Olha, eu vou ser honesto pra vocês. Eu tive uma infância muito feliz. Enquanto meu pai ele pôde nos dar o conforto, além do carinho, do amor, a questão material que é importante também, né? Porque depois aí ele teve os seus perrengues no negócio aí, e aí a gente teve que sair pra luta. Mas eu vou ser honesto pra vocês. Desde pequenininho, desde que eu me recordo, por gente, por criancinha, meus pais, né, e especificamente a mamãe, mês de maio, agora é Dia das Mães, sempre foi muito carinhoso, muito carinhosa comigo, né, com todos, nós éramos em 7, né, meus filhos, eu sou do meio aí da escala de 1 a 7, e sempre nos proporcionou, assim, tudo que eles podiam de dar como os pais, principalmente minha mãe é uma pessoa muito simples, do interior, mas ela tinha, assim, toda uma filosofia de vida, deixou um legado aí pra mim, que a gente tenta, não tem filhos, mas a gente tenta passar pra sobrinhada. Mas assim, eu só tenho pensamentos e lembranças muito positivas. Tadinha, né? Dos almoços do dia da mãe, minha mãe, tadinha, do que ela descansar, a gente proporcionar, além de um presentinho pra ela é que ficava na cozinha desde manhã preparando lá a macarronada com frango, o frango Ai, que assado, delícia. a farofa, a maionese. E minha mãe do interior, ela aprendeu a cozinhar, então ela sempre fez comida caseira. E Mas também tua não mãe tinha era tanta- japonesa também? Não, sim, descendente de japonesa, mas ela já era nascida aqui, então ela era uma segunda geração. Eu sou a terceira geração. E ela sempre nos proporcionou, do jeito simples dela, né, e com pouco estudo que ela tinha, esse amor de mãe, né, porque eu acho que o amor de mãe é uma coisa assim que, cara, não dá pra você mensurar, né? É uma coisa assim, muito rica, uma coisa de outro mundo, de outra dimensão, e que é só sentimento, sentimentos e emoção mesmo. E infelizmente ela já não está mais comigo, né? Já faz um tempinho que ela nos deixou. Ó, já tô ficando até engasgado aqui. Ai, Deus. Mas eu tenho, assim, muitas saudades. Então eu sempre procuro, em função até da minha sobrinhada, de outras mães que eu conheço, né? Quando eu fui casada a primeira vez, a minha ex-esposa, ela já tinha uma filha também. Eu sempre procurei participar e propiciar também tudo aquilo que eu tive de carinho e de amor aí quando eu era pequenininho, quando meus pais, no caso agora, né, meus pais, porque eles também faleceram, meu pai acabou falecendo, eles puderam proporcionar para mim. Então você, mamãe do outro lado, né, não brigue com seu filho, criança é assim mesmo, criança suja a parede, criança pinta a parede, criança suja o sofá, mas são coisas mais fofas, apesar de eu não ser pai, mas eu acho que é a coisa mais fofa. E vocês, mulheres aí, vocês têm esse dom de poder gerar um ser humano. É uma coisa assim que eu não consigo nem dimensionar. Mas eu acho que é um dom, é uma bênção de Deus.
né? Então, aproveitem isso, né? Passe todo o amor e o carinho que vocês têm aí para os filhos de vocês. Uma coisa que o Mr. T falou ali, que eu fiquei pensando, no Dia das Mães, ela fazia comida. Gente, Dia das Mães, mãe não tem descanso, não importa se é Dia das Mães, se é o aniversário dela. É ela que vai estar lá fazendo aquele clima. Então, e aqui É em casa, surreal. a tradição, tadinha, né? Mas claro que depois é Não, mas quando a gente isso era é criança. todas as mães. Todas, Então, direto, não tem isso que falar. porque a gente- Todas. Mas depois que a gente ficou maiorzinho, nós pudemos trabalhar, contribuir financeiramente, aí a gente proporcionou uma coisa mais até merecida mesmo. Aham. A gente, é que minha mãe era tão simples que ela preferia que a gente pedisse a comida, e aí já tinha os restaurantes que começaram a surgir os fast food, os restaurantes que delivery que entregavam em casa. Então meu pai, como trabalhava na rua, ele conhecia alguns restaurantes, então meu pai sabia o que ela queria. Então a gente depois começou a propiciar esse um conforto maior. Mas não adianta, sempre sobrava um bolo para ela fazer, o café. Sim, mas é uma coisa, né? eu não sei da sua mãe, mas é uma coisa que a minha mãe gosta muito. Unir a família, e ela une a família com comida. Ela adora. Ela adora. Mas eu acho que a Cá falou um ponto importante. Eu acho que a tradição de todas as famílias, independente da origem, Sim. é em volta de uma mesa farta, né? A minha também. A minha que nós somos orientais, descendentes com essa carinha aqui, mas aqui quando junta a família é pior que casa de italiano. Fala alto, xinga, briga. É assim. Aqui em casa até hoje, mesmo meus pais não estando presentes, tem as sobrinhadas, né? Tem a caçulinha agora que tem uns 4 aninhos. Hoje, os almoços de domingo, e quando acontece o dia da mãe, mesmo dia do vovô, né? Em volta dela, em almoço de família, na minha casa, que ainda é referência onde meus pais compraram e viveram até a ausência deles. Então, a minha casa, quer dizer, eram a casa deles, ainda é o ponto de referência para reunir a família. E eu acho que isso é importante, gente. E não façam isso, né? Não deixem determinadas tradições, por vários problemas que a gente tem, eu acho que morrer. Eu sou muito vintage, pode me chamar de velho mesmo. Eu gosto de aniversário, gosto de festa junina, gosto de Páscoa, gosto de Natal. Eu comprei muitos presentes. Eu não posso ver encomendei 2 lembrancinhas. O Ed já sabe para quem aí, né? Pra minha amiguinha lá, vai fazer 4 aninhos agora esse mês. 4 aninhos. Eu já comprei, já encomendei 2 bichinhos também aí, 2 lembranças para entregar pro aniversário dela. E tô brigando com a mãe dela para fazer o aniversário, porque a mãe mesmo... Mas é isso. Importante, né, essa parte de união. Independente de ser simples, de ser uma coisa bem elaborada, o fato da gente estar junto. Eu sou a filha do meio também. A gente tá em 5. E eu sou a... em 5 também? Sim, eu sou... Na época não tinha televisão também, né? 5? A televisão tava queimada. A televisão Caramba! da casa da Cá tava queimada, porque meu pai era do interior, sítio, não tinha televisão. Eu sou do meio. Tenho Caramba. 2 irmãs mais velhas, tenho 2 irmãos mais novos, eu sou a do meinho ali. Então a gente já passou por muitas coisas. Teve a época das vacas gordas, né, que a gente fala, e teve a época das vacas magras também. Mas uma coisa que a gente sempre fazia era se unir. Tem uma coisa que me marcou muito, chega a ser muito emocionante para mim. Na minha infância, teve uma época que a gente não tinha muita condição, né? E a gente só tinha arroz para comer, era o que tinha. Mítico. Por que eu adoro arroz? Não, Então, essa é apaixonada por arroz. Aí era uma fase de comemoração. A gente literalmente só tinha arroz, não tinha o óleo para fazer o arroz, era o arroz lá que a gente tinha. E eu lembro que eu falei pra minha mãe assim: mãe, mas tô cansada de comer arroz, a gente só tem arroz para comer, só arroz. Ela, você tem que agradecer pelo arroz que a gente tem hoje. Isso é uma coisa que me marcou muito. Porque imagina, minha mãe foi mãe solo, saiu de um relacionamento conturbado com meu pai, ela viveu ali 12 anos de sofrência, violência doméstica e tal, cuidou de todos os filhos sozinha. E é isso que me marcou muito, porque em meio das dificuldades, toda a dificuldade de manter a casa, de cuidar dos filhos sozinhos, a gente ainda tinha o arroz. Então isso é uma coisa que me aprende a valorizar muito. E só a mãe vai entender. Eu tenho certeza que doeu nela. Mas imagine se ela passasse isso para os filhos e não falasse do meio que ela falou. Sim.
isso foi uma forma que ela fez de eu valorizar aquilo que eu tinha, não o que eu não tinha, entendeu? Isso é uma coisa que me marcou muito. Até hoje, às vezes eu falo assim, nossa, mas só tem isso. Aí eu lembro dessa frase que ela falou, não, agradeça por a gente ter isso. E virou ali um momento feliz. Ela mudou aquele jogo, aquele pensamento que eu tava. Ela conseguiu fazer com que todo mundo se reunisse e ficasse feliz daquilo. Porque naquela época eu era testemunha de Jeová, né? E ela falava muito do Jardim do Éden e tal. Fala, imagina só, quando vier o paraíso, Deus é tão bom que ele vai fazer uma árvore de picanha pra você. Um fruto de picanha, sabor picanha. Gente, é verdade. Ela falava. Ela falava. Só imagina os boi pendurados. Um monte de boi pendurado na árvore. Não, era um fruto sabor picanha. Era fruto sabor picanha. E eu lembro quando eu era criança, eu não fiquei pensando, só tem arroz. Eu falei, não, um dia vai ter uma fruta de sabor picanha. Ai, Deus, é tão bom, né? Fruta de sabor picanha é sensacional, cara. Cara, eu acho que é o poder de uma mãe dela mudar aquilo e se tornar uma coisa feliz. Eu lembro que eu mudei, eu falei, nossa, que delícia, olha esse arroz. Imagina eu comendo arroz com fruta sabor picanha. Ela mudou completamente. Isso é uma coisa, sei lá, que só mãe faz, é uma coisa sensacional. Não. E você, Léo? Mãe que a mãe deixa até de comer, fazer as coisas só para as crianças. Né? Quantas coisas que a gente vê. Quantas coisas que a gente vê, que a gente escuta, até séries e filmes falando nisso, que mãe trabalha em 3 empregos para sustentar, é mãe solo, e tipo, mano, sofre tanta coisa, mas mesmo assim pra manter a criança, pra estar junto, pra dar todas as regalias que a criança precisa, pelo menos o mínimo. Às vezes deixa até de comer pra dar a parte pra ela e fala, não, tô satisfeito, eu tô ciente. Falei, não, mas dá. Inúmeras vezes, gente. Mas e dessas memórias aí, Léo, o que você tem aí de infância que te marcaram? A infância, que me marcaram. Eu dei muito trabalho pra minha mãe. Só pra falar. Você deu ou continua? Continuo, não deixa de falar. Entendeu? Continuar. Minha mãe mora comigo e, tipo assim, eu continuo no trabalho até hoje, não tem problema nenhum. Quase 40 anos, 38 anos aí de trabalho na vida dela. Mas, o que eu me lembro é, tipo assim, não tenho o que falar. A minha mãe, pra mim, é minha melhor amiga, não tenho o que dizer. Não vou falar muito baixo não, porque ela tá aqui do lado, ela vai escutar, depois vai ficar se sentindo. Não posso falar muito. Mas eu dei muito trabalho pra minha mãe quando era menor. Nossa, minha mãe ia todo dia na escola. Do primeiro ano até a 5ª série, a minha mãe ia todo dia na escola buscar, porque eu brigava com o pessoal, não prestava atenção na aula. Então, criança com TDAH. Nossa. Entendeu? Elétrico. E naquela época a gente não tinha isso. Hoje em dia o pessoal sabe diagnosticar, naquela época eu não tinha. Então minha mãe ia todo dia na escola me buscar, e eu falava assim, moleque não para, é bobo, o moleque não estuda, não sei o quê. Eu não queria estudar, eu não conseguia prestar atenção e ler. Sim. Essas coisas, ia todo dia. E eu era aqueles meninos que batia nas pessoas pra roubar o lanche, tá? Se a pessoa trazia... Gente, ele era muito do mal, né? Eu era. Ele falou isso nos outros. Sangue ruim, hein? Eu batia nos meninos pra vocês terem que trazer coxinha. Se não trouxer coxinha, eu bato em você. Aí todo mundo comprava coxinha na entrada lá pra pagar pra mim. Você é daquele que fazia o lanche mordendo um pedacinho de cada um, né? Assim, não, mordeu um pedacinho, eu pegava todos pra mim. Ele era do mal, ele era o Caruso. E além disso, quando tinha aquele almoço na escola, que tinha aquele macarrão, que o pessoal dava aquele macarrãozinho, com aquele pratinho, a colher era azul, pratinho azul, colherzinha azul, aquele coisinho de macarrão com salsicha, e aquele todinho, eu fazia todo mundo pegar o todinho e entregar pra mim. Olha se não entregasse o todinho. Cara, que maldade! Eu era. Mas é o que acontece, até a 5ª série. Depois da 5ª série, eu tava em casa. O que acontece? Como eu não prestava muita atenção, eu sempre odiei português. A língua portuguesa eu sempre odiei. Entendeu? Hoje, por causa do blog, eu sou obrigado a aprender redação, essas coisas tudo, desde 2017. Mas antes eu odiava. Então o que acontecia? A minha mãe pegava, tinha antigamente, quando os professores entregavam para as crianças, para você fazer o alfabeto. Caquequi, cocô, a, e, i, o, u, caquequi, cocô, liu. E daí você tinha que copiar. E eu não queria fazer isso. A minha mãe pegava para me ajudar, ela pegava e ela que fazia minha lição de casa. Olha que bacana. A mãe passava a mão na cabeça dele. A mãe sempre. Por isso que ele passou a mão na cabeça. Aí o que acontece? Aí eu meio que nessa vez eu era pequeno e eu falei assim, voltei correndo da sala pra cozinha e falei assim, mãe, vai começar meu desenho.
Minha mãe, vai assistir. Eu fui correndo. Na hora que eu fui correr, eu tropecei no tapete e fui de cara na TV. A TV é aquelas TV de tubo gigante, de 30 polegadas. Meu, por pouco não caiu na minha cabeça. Mas eu cortei aqui, sanguentou, o braço quebrou. Mas depois daquele dia, eu nunca mais briguei com ninguém. Não roubei mais Nossa, aí, ó. Eu A, acho a máquina vem pra bem, né? Eu Bateu acho alguma que coisa. minha cabeça voltou no lugar, né? Porque diz minha mãe que quando eu nasci, tava vindo do hospital com minha mãe, que tinha acabado de nascer, tava vindo, meu pai brecou com o carro com tudo. E eu tava no colo dela. Minha mãe pegou do nada, me deu o breque e eu caí do braço dela e fui parar embaixo do banco da frente do meu pai. Meu Deus. Eles falaram que sofreram pra me tirar lá de dentro. Então pode ser que isso, minha cabeça voltou no lugar agora. Depois da quinta série. O cérebro Gente, se mas- encaixou, é? Aí voltou, mas eu te falo, o que minha mãe fez por mim não é brincadeira. Até hoje continua fazendo. Mas as melhores Esse- coisas que ela faz, e isso eu concordo com vocês, em festas. Se não tiver a comida dela, que é a lasanha dela, Ai, ou a que delícia. macarronada dela, não tem. Os meus sobrinhos, o Bernardo e a Rafaela, eles só vêm aqui em casa, eles falam, vó, faz o seu feijão, faz o seu macarrão, eu só quero o seu macarrão e quero o seu feijão. Meu, eles têm que ter macarrão. Pode ter lasanha, pode ter feijoada, o que quer que seja, mas tem que ter macarrão e o feijão da vovó. Se não tiver o macarrão e o Nossa, feijão velho. da vovó, eles não... Ah, Olha, é maravilhoso. Agora você lembrou uma outra coisa. Minha mãe, aí já é na parte mais difícil financeiramente, como a Cá também comentou. Sim. Além do arroz, o outro luxo que a gente chegou a ter depois que meu pai faliu, né? O problema aí dos negócios dele, minha mãe dava o luxo de fazer feijão com macarrão e bacon, cara. Então a gente comia, além do arroz, a gente comia o arroz, ela aí dava o luxo de comer feijão bem temperadinho, com bacon, fico até com água na boca. E macarrão, cara. Olha, nunca mais, infelizmente, assim, quando todos os nossos entes queridos nos deixam, né? E Sim. saem para um outro nível, gente, fica a saudade, aquela coisa na memória da gente que você falou agora do macarrão, minha mãe fazia o macarrão. Do nada vinha a com molho- lembrança, né? É, Tem. e assim, e hoje a gente tem uma dificuldade, né? Aqui em casa a gente tem uma dificuldade porque a gente sempre foi acostumado com comida. A gente não é de lanche. O oriental já não é de lanche. O oriental é de fazer as 3 refeições básicas cedo. Café da manhã, almoço e o jantar. O café da tarde nem tanto. Mas a gente sempre foi criado com comida. É comida. Nem que seja sempre um arroz simples, temperadinho, ou só arroz cozido japonês, com um molho de peixe, mas era comida. Então eu, particularmente hoje, justamente, eu sei cozinhar, né? O Léo sabe, a gente Sim. manda bem de vez em quando as coisinhas aí na panela, no fogão, mas nunca é como o tempero da mamãe ou o tempero Não, da vovó. não. Então isso é uma coisa que você falou agora também na mente, assim, eu tenho muita saudade. E eu tenho dificuldade, principalmente agora mais velho, eu tenho fome, a gente se reúne, minhas irmãs cozinham bem também, mas sempre você tá comendo e fala assim, puxa, mas aquele feijão da mamãe, aquele bife temperado da mamãe, né? Cara, Aquele E eu te pudim falo, que a mamãe e não é a mesma fazia. coisa, não é a mesma coisa. Você come em Cara, qualquer não. lugar, restaurante, quer que Não seja, é. não é a mesma Você coisa. pode seguir a mesma da mãe. receita. Pode Ah, colocar a mas- mesma quantidade. É energia, tudo é comida, gente. Por Muito. isso que o Léo sabe, né? Quando o Léo me convida aí, a gente se reunia, reunia um pouquinho mais, né, Léo? A mãe Sim. dele às vezes fazia o almoço, aí... Bolo, Nossa, então. Bolo, então. Eu tô magrinho assim porque minha mãe não sabe fazer bolo. Ela faz bolo. Minha mãe faz, se deixar, ela faz bolo todo dia. E eu adoro o bolo dela. Não tem como fazer. Ela faz o bolo. Não é aquele bolo comprado com massa, não. Ela mesmo faz tudo. E, cara, não tem o que falar. Tem o que falar. Tem vezes que ela não acerta, que ela fica nervosa, queima o fogão, tudo, mas depois que acerta, meu, Erra no nossa, sal. é um atrás do outro, não tem o que falar. E são duas coisas, são 3 coisas que eu adoro. Eu aprendi. Macarronada com salada de maionese. Se não tiver macarrão pra mim, macarronada com salada de maionese, eu amo salada de maionese. Quer batata, maionese, ervilha, essas cara, coisas. já tô com fome aqui. Hoje E maionese? Meu, Então, né? minha mãe, quando a minha mãe chega pra falar assim, eu vou fazer uma coisa que você gosta, ela vai e faz a macarronada com a maionese, é sensacional. Eu não tenho como fazer. Eu como quase tudo. Se deixar, eu como tudo. Não tem o que Nossa, falar. que delícia, A gente. torta o de arroz, viu, cara? O arroz que a mãe do Léo faz, quando ela Arroz. faz, ela faz uma panela, assim. A mãe dele é exagerada como toda mamãe. Sim! Né? Parece que vai Ela bem faz uma deserto, panela e a metade da panela do arroz, quem come sou eu. Quando tem churrasco, aí a gente fazia
Eles não comem, né? O oriental gosta muito do arroz. Eu, particularmente, O Edson, adoro ela arroz. acaba. Toda vez que tinha churrasco em casa, o Edson falou assim: fala pra tua mãe fazer um pouco de arroz. Minha mãe não faz um pouco, que nem ele falou. Faz Não a sabe fazer, né? O Edson, ele acaba com quase tudo de arroz. Metade da E se panela de sobra, ainda ele leva. arroz. Ainda traz aquele pote de sorvete da Que Bom lá. Que intimidade, né? É verdade, gente. Eu Não, tenho é que verdade. fazer. Olha, comida de mamãe, quando fala comida de mamãe, gente do céu, olha, juro mesmo, eu agradeço de joelho vocês aí que tem a mamãe. Não reclamem da comida da mamãe, vocês não têm noção o dia Quando que isso faz fizer falta. falta no prato de vocês, gente. Né? Gente, eu depois que saí de casa, eu vejo, eu valorizei muito. Na casa da minha mãe depois, gente, era um cardápio diferente todo dia. A mulher cozinha. Ele tá falando de torta de frango, ele, cara, a torta de frango da minha mãe é surreal. Dá pra vender um negócio tão bom que é. Mãe, quando ela... Só que a minha mãe, quando tinha bastante gente na casa, que nem eu falei, a gente é em 5 filhos, né? Dava mais gosto de fazer, porque era uma Todo multidão. mundo, né? Era uma gostoso. multidão. É união, todo mundo junto. Nossa, é muito bom. Gritaria, né? Sim. Aquela briga, o último pedaço é meu, não deixa eu raspar. Eu falava, o maior bife é meu, porque eu era zoiuda. Até hoje. O maior é meu, eu a pequenininha lá do meio. Gente, era tão gostoso, é uma vibe tão gostosa. Hoje em dia tá todo mundo separadinho, né? Minha mãe ainda mora na mesma cidade que eu, mas tem gente lá em São Carlos, tem gente em Santo André, tem gente lá no Corgo. Então quem mora agora só com a minha mãe é minha irmãzinha menorzinha e eu que moro na mesma cidade, né? Mas não é a mesma coisa. Então é uma coisa que depois que a gente se muda, marca muito. Ter a louça lavada, comidinha feita, lavar o roupinho lavado, passado, você não precisa fazer nada, só precisa existir. Eu ainda eu continuo nessa fase ainda, de ter roupa lavada, de ter comida feita em casa. Eu tenho problema. Hein, Ed? O Léo ainda tá nessa mordomia de ter roupa lavada, toalha limpa, sabonete, cuequinha Gente, passadinha, delícia! cheirosinha, né? Ele é o único que tem essa mordomia. Não posso reclamar que eu também, de uma certa forma, eu ainda O Edson, tenho. ele sabe, porque toda vez que o Edson vem aqui em casa, ele fala: você quer cafezinho? Você quer um bolo? Você quer alguma coisinha? Ela fica começando a entregar. Vai, se a gente aceitar, meu, a gente não para, nem trabalha, Coisa come. de mãe. Gente, olha, é coisa de mãe. Por isso que assim, eu sou assim muito emotivo. Eu tenho saudades, gente. Olha, curtam a mãe de vocês. Muito. Dê muito amor. Por mais Dê que valor, dê valor. Dê valor, dê carinho, né? Dê presentes também. Depressão. Pra passear, né? O outro aí. Porque depois que você olhar pro lado e não estiverem mais conosco, puxa, vocês vão sentir um vazio muito grande, gente. E eu sinto, eu vou ser honesto pra vocês. Olha, daqui a pouco eu vou chorar, tá? Daqui a pouco eu vou chorar. Mas é isso, gente. É isso. Eu sou muito. O canceriano, né? Quem é de câncer é muito dessa coisa do saudosismo. Né? Se você pegar e estudar um pouco o mapa astral. A sua mãe era de que signo? Não sei, cara. Ela era de outubro. É a primeira quinzena de outubro. Eu não sei primeira quinzena de outubro que signo que é. Minha mãe era de outubro, fazia aniversário em outubro. É a tua, Mas cara? ela morreu muito nova, né? A minha é de gêmeos. Então. Nossa. Gêmeos é difícil, gente. A minha mãe é de aquário e meu pai era de peixes. Aí tava certo. Olha só, deu. Combinou. Aí pior que nessa é tudo diferente, porque eu sou de leão, meu irmão é de câncer, né? Então eu gosto de aparecer, meu irmão sofre. Aí... Eu sou de peixes. Peixe é o mais de boa que tem, eu acho. Não quer ganhar com ninguém, pessoa do paz e amor. Não sei não. Não sei Eu não. sou. Você tá mais pra um pé de guerra do que Só. uma paz amor. Tá, Olha lá, ó. A K, ela tá mais pra escorpião, mano. Não tá mais pra Que horror! Ai, pessoal, escorpião, pensa. Não, desculpe, Cá, que signo que é o seu? Peixes. Eu sou do ano de coelho. Não, eu achava que você era de touro. Ano do coelho? escorpião. Gente, vocês acham? É um signo tão forte esse que vocês estão falando? Porque você tem uma personalidade forte. Você é uma menina, você é aquela de opinião, né? Você é determinada. Não, eu acho isso muito legal. Né? Eu achando que eu sou o signo mais de boa, porque esses personagens, esse signo que você falou aí, é umas coisas fortes. Já que estamos falando Pessoa porrada, dia das mamães, né? O dia que você tiver seu herdeiro, sua herdeira, né?
Acaba seja ano tão que vem, firme se Deus assim quiser, também, vai não. ser mãe. Não, É. obrigada. Mas que vocês mudam tanto, as mulheres, e com esse dom que vocês têm, essa bênção de gerar um outro ser. Nossa, quantas mães aí, quantas pessoas eu conheci, amigas que tinham um jeito, depois que casou, depois principalmente que teve filho, nossa, se transforma. Nossa, Sim. aquela coisa toda. É porque eu sou uma pessoa muito objetiva, sabe, gente? Eu acho que filho não é brincadeira. A pessoa não pode levar, vamos ter um filho, não sei o quê. Não. Eu quero como. Mas também não pode pensar muito em ter, que nem eu, tô pensando até hoje e nunca tive. Então, tem eu ir acho lá e que fazer. eu acho que é o Mas tem que seguinte. fazer e assumir com a responsabilidade. Sim, Eu sim. brigo, eu já vi, presenciei pais maltratando crianças e eu tive vontade de intervir de uma forma até um pouco mais assim direta. Porque Sim. eu penso o seguinte, olha, nenhuma criança, gente, nunca fui pai, sou tiozão, mas eu tenho isso como ser humano. Já uma criança não tem culpa de nada. Ela não pediu para vir ao mundo. Então vocês pais, você que está pensando, planejando em ter filhos, pense bem, olha, criança é isso, enquanto estiver gritando, estiver berrando, estiver chorando, estiver pondo a mão suja na parede, estiver botando o pé sujo na parede, estiver rabiscando o sofá, é criança feliz, é uma criança, tá? Que vai viver a vidinha dela, você tem que dar apoio para essa criança. E passa muito rápido, gente. Passa. Filho não é coisa... Não é coisa séria, não é? É uma responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Eu vejo muito isso. Eu, por enquanto, não quero ter, porque eu ainda não conquistei o que eu quero, que é liberdade financeira. Não quero criar um filho para passar por dificuldades. Eu não quero isso, então eu quero uma coisa muito bem planejada. É sempre assim, né? A gente já passou por uma situação, então Mas a gente ele não pode quer que nossos vir de filhos não repente, passem a viu, mesma cara? coisa que a gente. Se depender de mim, não vai vir de repente, não. Bom. Me cuido muito bem pra não vir nada de repente. Então ela tá fazendo um business plan aí pra... É um plano de negócio. Eu me cuido muito bem direitinho pra não vir nada de repente. Não gosto de surpresa. Sabe por que eu também falo isso? Porque eu já escutei muita gente falar assim, tipo 2, 3, 4 filhos. Eu vim de uma família grande. Se eu tivesse que ter uma família, também seria de 3, 4 pra cima. Sim. Né? Mas eu também tenho a preocupação financeira, que é o perrengue que depois eu passei na pré-adolescência, aí que foi a parte mais difícil da minha vida. Mas eu também eu observo às vezes casais assim, né, pais falando, ai meu Deus do céu, filho, eu tenho 3 filhos, meu Deus do céu, podia evitar também, né, gente? Então, tem polêmico aqui, mas baratíssima, né? Polêmico, mas quanto mais pobre, mais filho tem. É verdade, né? Mas assim, é uma questão de consciência um pouquinho também, né? Eu tô pedindo pra ser cancelado. Verdade. Vamos vamos nas propagandas, que na volta a gente já volta aí já com as polêmicas. Galerinha, a gente vai pra um breve break e a gente já voltamos. volta. Se você está procurando aquela HQ ou aquele mangá para completar a sua coleção e não encontrou nenhuma livraria nem banca de jornal, procure Sebo do Anderson, @nerdpoesia. Nele você encontra uma grande variedade de mangás e HQs. Quem sabe nele você encontra aquela que faltava para você completar a sua coleção. Ele envia para qualquer lugar do país ou até fora do país. Entre em contato com ele, @nerdpoesia lá no Instagram. E fala que você veio pelo Grupo Elane. Nossa, gente, mais uma coisa que o Léo tava comentando um pouquinho no início é o trabalho que ele deu. Eu era uma criança, não arteira, assim, mas hiperativa é a palavra. Minha mãe sofreu muito comigo. Eu fui, dentro de todos os filhos, a que mais foi parar no hospital. Nossa. Não por doença, de verdade. Fazer arte, né? Quebrar a cabeça, cair, subir no muro, escorregar, dar com a testa. Foi lá 3 vezes. Olha, a história da sua mãe é muito linda. Só pra eu entender, sua mãe, vocês são em 5 irmãos e irmãs aí, né? E sua mãe se separou e cuidou de vocês 5 pequenininhos? Sim. Puta, ela viveu... Precisa conhecer sua mãe, viu? Sua mãe merece merece uma salva de palmas gente. aí. Por favor, fica aqui o convite pra você, mamãe, no dia que estiver do lado do ABC, né, Léo? Vamos sair, tomar um café. Gente, minha mãe merece todo o amor desse mundo. Sim, com certeza. E já tem o meu respeito, viu? Vocês criança sozinha, puxa vida. Vocês vão compreender um pouco mais da história dela é pesada,
no episódio de relacionamentos tóxicos, que vai ser o próximo episódio depois desse. Vocês vão poder conhecer um pouquinho mais, então já fiquem alerta aí. E ela já participou aqui também, né? Já participou. Já. A gente participou do tema do autismo, né? Eu vou dar um pitão aí na deixa da cá. Você que está aí nos vendo do outro lado, você, tá? Não se deixe, não continue num relacionamento tóxico, gente. Se você percebe quem está do seu lado é uma tranqueira, é uma podridão, gente, por favor, procure ajuda, converse com o vizinho, converse com o assistente social, peça apoio para sua família, gente. Ninguém merece. Eu também, olha, eu não me conformo. Eu sou criada numa família oriental que é um pouco mais machista, tá? Da cultura oriental. Mas, gente, quando eu escuto essas coisas, em pleno século XXI, mulheres sendo subjugadas aí, esses relacionamentos tóxicos, gente, por mais que você tenha filhos, você tem que acreditar em você precisa sair disso. Não mantém esse tipo de relacionamento. Isso faz um mal psicológico muito grande. Gigantesco. Muito grande. Mas é difícil para a mulher ela perceber. Às vezes, ela não quer acreditar que aquilo está acontecendo. Está tão envolto. Bom, é verdade. Né? É uma coisa tão firme. E a Ana Hickman aí, ela não tinha consciência que estava num relacionamento tóxico, né? Sim. Mas é ruim quando você tem. É ruim quando tem filhos na relação, porque, tipo assim, criança tem o cérebro que nem esponja, né? Então, pra eles, o que tá acontecendo tá certo. Então, às vezes, isso traumatiza a criança, ou às vezes ele cresce e repete os mesmos erros, tanto da mãe como do pai, porque aí começa a fazer. Então, é muito interessante, é muita responsabilidade de, caso vocês vejam que tá tendo tóxico, conversa, se não conversar, você vê que não adianta, melhor terminar, corre atrás das suas responsabilidades, porque, é muito complicado. Quando tá sozinho, é perigoso também, mas quando tá com crianças em casa, é pior ainda. Que além de você estragar a sua vida, você tá estragando a vida dos seus filhos. E o bem maior dos pais são as crianças, então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. É surreal. Aproveitando essa pauta aí, a gente tem que falar também um pouquinho de assuntos mais sérios, que é referente às criações dos filhos, né? O que passa em casa, referência, porque você é a referência que seu filho tem. Seu filho é que nem o Léo acabou de falar, é uma esponja. Se você fala isso, ele vai repetir. Se você acredita nisso, ele vai acreditar. Então tá aí. É um dos temas mais comentados, né? De uma certa forma, as crianças crescem em função do reflexo dos pais. Muito. É por isso que eu sempre digo, da questão da educação, né? Que a gente tem que entender duas formas, eu vejo assim, duas formas de educação. Tem aquela educação tradicional, que é sentar no banco da escola, ter alfabetização, buscar conhecimentos gerais, história, matemática, português e outras matérias. Mas tem a principal, que é o alicerce da formação do caráter de uma criança, que é a educação familiar. Então, muitos dos comportamentos, até recentes, que nós observamos aí, que comentamos essa semana também, né, num do podcast nosso aí, essa questão do bullying, do racismo, que em pleno século XXI, independente da classe social, crianças, adolescentes praticando racismo, bullying, né, adolescente sendo morto em escola, gente. Sim, Carlos Teixeira. Isso. Esse caso. Em que nível nós... Gente, eu me lembro da minha época de pré-escola, ginásio, eu era um aluno que nem o Léo, toda semana, tadinha, minha santa mãe estava lá na secretaria porque eu estava de joelho lá no milho, que também fui um capetinha como aluno. Eu não tinha TDAH, quer dizer, eu acho que eu não tenho, mas eu era assim, comportamento igual ao do Ed, bem doidão, inquieto, eu não gostava de estudar. Doidão. Mas a gente, eu via que as brincadeiras, mesmo aquelas brincadeiras um pouco mais de contato físico, eram brincadeiras inocentes, né? Me chamavam de japonês, de zóio puxado, eu chamava lá meus amigos, eu tive bastante coleguinhas mais humildes, né, de cor, chamava sempre de neguinho, pretinho. Gente, era de uma inocência que para mim até hoje eu vejo isso como inocência. Só que também eu vejo hoje os comportamentos dos adolescentes, das crianças, agressivas, que eu falo, gente, isso só pode ser um reflexo de uma criação do que ele está vendo dentro de casa. Então você, papai, você, mamãe aí, gente,
né? Eu sei que é desafiador, né? Ah, você nunca foi pai, você não é pai, ô Mister I. Tudo bem, a gente é tio. Eu tenho 7 sobrinhos, 8 sobrinhos, praticamente, e ajudei a criar todos. Só não dei assim muito banho e não troquei muita fralda, mas de resto eu ajudei como tio. Então a gente tem uma noção, uma percepção, que até como tio a gente tem um papel na formação da educação Sim. das crianças, né? Então você papai, você mamãe aí, o que a gente também aqui, a gente deixa aqui de informação? Olha, faça uma reflexão, tenha cuidado com o que se fala, o comportamento, monitore essas coisas de acesso de internet, celular, né? Ontem E eu não estava acho lá... normal. Né, assim, tudo tem que ter um limite, né? Eu acho que tudo tem que ter um limite. Mas esse limite tem que partir da base do alicerce educacional dentro do lar. Eu acho que é isso que é importante aí a gente observar, né, cara? O que eu vejo hoje é muitos pais que acham normal essa atitude. Ah, meu filho brigou na escola, coisa de criança. Coisa de criança. Meu filho falou isso, falou, mas ele também falou, eles estão discutindo. Gente, esse caso aqui eu até anotei. Caso do Carlos Teixeira, ele morreu aos 13 anos, depois que 2 alunos subiram nas costas dele. Bateram, já era uma nível de agressão assim diária. Mas O foi pai uma questão de tentou- racismo, não foi? Racismo. Começou com Não, negócio de esse do racismo, Carlos foi? Teixeira não. É Não, bullying, pelo menos foi que- bullying. Foi bullying. Foi Isso bullying. foi- Ah, Esse tá. do Carlos Teixeira que não foi depois que esses meninos também machucaram outra pessoa? Foi. Não, esse daí eu não me recordo. O do Carlos Teixeira, ele faleceu depois que 2 meninos subiram nas costas dele, Bateram agrediram ele. Ele voltou para casa. Acontece que ele foi para o hospital devido à pressão. Teve um furo pulmonar nele, devido a essas agressões. Mas já acontecia há muito tempo. E o pai entrou em contato com a escola não fez nada, tentou marcar reunião, os pais não colaboraram para a reunião. Por quê? Ai, coisa de criança. Gente, vocês têm ideia que alguém faleceu aos 13 anos por conta disso? Porque vários pais, a escola não deu a voz que deveria ter ouvido. A Achou educação isso devida. normal? A educação devida. Exatamente. Esse adolescente é um assassino, me desculpe. Sim. Eu não sou juiz para julgar, né? Mas dentro do contexto, que é o caso que... Olha só coisas gravíssimas, pegando o gancho da cá. Só essas 2 últimas semanas tivemos 3 casos que foram destaque na mídia envolvendo a questão de bullying, racismo com adolescentes, com crianças, gente. Teve da atriz Samara, né? Aqui, Sim, a filha mais nós velha. comentamos no outro podcast que o colégio é próximo aqui do meu bairro. O Sim. meu bairro divide com o bairro Nobre aqui da região oeste. Aí teve o caso de Brasília também, que os alunos foram agressivos lá com os visitantes num campeonato de ginásio de futebol. E esse caso mais grave desse menino que acabou morrendo Isso por aí essa... aconteceu na Praia Grande. Então, olha, 3 casos, gente, em pleno século XXI. Tudo recente. Né? Isso aqueles que não foram documentados, né? Que o pessoal não traz. Não tem caiu vários. na Mas, mídia. gente, Tem é vários. diário isso. Isso é uma coisa diária. Se seu filho fala que tá passando por alguma coisa, dê atenção. Sabe por quê? Porque eu vejo muitos pais também que não acreditam nos seus filhos. Que não levam isso a sério. Ah, mãe, aconteceu isso, isso, isso. Ah, não é nada. Ah, mãe, tô triste, tô com depressão. Que depressão? Isso não Coisa de existe. frescura, né? É Não frescura. não, gente. Tô com uma crise de depressão não é ansiedade. frescura. Ai, dorme que passa. Não é Quanta gente eu já vai no shopping lá pegar um videogame. Não é assim não, né, gente? Gente, é surreal. A gente fala Mas do lado. a gente fala, que nem vocês falaram que esse menino que fez isso, pô, igual o Edson falou, eu concordo com o assassino. Se fosse nos Estados Unidos, ele ia ser declarado como se fosse um adulto. Sim, A pena ia Os ser como dois. se fosse adulto. os dois. Não, que é- foram dois. É fogo, porque, tipo assim, no Brasil, mesmo se essas coisas, não tem como repreender direito pela lei. Porque Nem mesmo os se. pais, né? Né? Nem os pais. Nem Os os pais pais. podem ser penalizados. Ah, lógico. Se os pais fazerem alguma coisa, pior vai ser pros pais. Então, tipo assim, é muito complicado com as leis que a gente tem hoje no Brasil. Porque, por mais que seja, a gente sempre tem uma lei que quebra outra lei. Tem uma lei que quebra Sim. outra lei. Uma lei que Ou ela quebra outra contesta outra lei, né? lei. É, Ela não quebra, ela contesta. contesta. Então, tipo assim, é muito errado. E outra, as nossas cadeias hoje em dia não tem. Antigamente existia a FEBEM, hoje já não existe mais a FEBEM. Então, tipo assim, pra ter quando a pessoa vai presa, tem que ter aquela solução pra pessoa voltar pra sociedade, ter aquela reabilitação pra voltar pra sociedade, ok. Só que hoje em dia a gente sabe que isso não existe. A criança hoje em dia, quando é presa, passa essas coisas, ela vai aprender coisas mais erradas, piores ainda na cadeia. Então, tipo assim, é muito errado. Por mais que a criança fez por bullying,
fez isso, não foi a intenção da pessoa, mas tecnicamente é errado, fez isso, matou a criança, tal, se ela fosse pra cadeia lá nos Estados Unidos, outra coisa, passar por bem, eles iam passar por uma reabilitação. No Brasil, se for, ele vai sair de lá sabendo como que é ser assassino, se tem coisas piores ainda. Sim. Então é muito esquisito do Brasil. Não adianta, por mais que seja, o principal no Brasil hoje ter que mudar é o ensino. Mas não é só o ensino nas escolas, é o ensino com os pais, entendeu? É o ensino na estrutura familiar. Porque não adianta os pais cobrarem da escola, sendo que quem que tem que ensinar as coisas é a escola, mas quem que tem que ensinar a moral e o respeito são os pais. E as crianças fazem na rua, eles aprendem em casa. Eles aprendem em casa e fazem na rua. Então é muito coisa. A pessoa tem que ter muita responsabilidade. De botar a criança hoje no mundo, não é assim, eu fiz tal. Eu falei, não, tem que ter responsabilidade. Teve, então cria responsabilidade. Não briguem dentro de casa, não xinguem dentro de casa. Não batam. Não batam, ensinem, eduquem a pessoa a estudar, a querer crescer. Que é complicado. Teve esses dias que eu até mandei pra vocês ontem. Um pai, que só por causa que o menino era gordinho, tal, fez o moleque correr na esteira até morrer. É aquela dos Estados Unidos, né? É. O menino disse... Gente, isso eu mandei o print pra vocês. Falei assim, mano, que é isso, cara? Entendeu? Porque o molequinho era gordinho, fez o moleque correr. Ele parou, falou assim, pai, eu não aguento. O pai falou, não, volta lá que eu tô decepcionado com você. Voltou, correu até dar infarto. Então, é complicado, tem que aprender, tem que começar em casa essas coisas, essas mudanças. Desculpa, por mais que seja essas coisas, tem que começar em casa. Os pais, as mães, os pais. Às vezes, os filhos tá repetindo que a mãe. Então, porque o pai tá sendo abusivo em casa com a mãe, com os filhos. Então, o filho fala assim, eu vou fazer na rua o que meu pai faz. Se meu pai faz, eu posso fazer também. Uhum. Então ele repete o que o pai faz com a mãe, ele faz com os moleques, com os amiguinhos dele. Então é muito complicado, é uma responsabilidade tremenda, é uma dor de cabeça terrível. Então, tenha filho se querem responsabilidade. Não quer responsabilidade? Tem outras maneiras aí. Tem muitas maneiras aí pra você não ter essa possibilidade. Mas, gente, olha só, o que o Ed coloca, e aqui nós estamos os três aqui, dentro do convite aqui para esse podcast, de fato é comemorarmos essa data, que é data especial, é o segundo domingo de maio, né? Então acho que é dia 13, se não me falha a memória, que cai o segundo domingo. Então você aí, né, adolescente aí, você que, mamãe, papai aí, faça a comemoração em família. Mas assim, quem estiver pensando o filho, né, a Cá aí está se planejando, vai ser uma boa mãe também, tem esse cuidado, né? A educação básica, mais importante, é a educação debaixo do nosso teto. Eu acho isso um pouco a família brasileira, para não dizer a família do mundo todo, acho que está deixando um pouco a desejar. Porque na minha época de criança, eu lembro, meu pai nunca me bateu, né? Mesmo tomando a matemática aqui em casa, quem pegou a parte educacional aqui, pelo menos comigo, foi meu pai. Então meu pai, até por ser técnico contábil, ele sabia fazer aquela conta matemática no Soroban, aquele aparelhinho japonês que ajuda a desenvolver muito a mente. Ele estava me ensinando a fazer conta naquela calculadora japonesa, né, conhecido como Soroban. Então ele tomava a lição de casa aqui conosco. Mas meu pai, assim, quanto muito, se eu errava uma tarefa, ele dava 3 chances, ele dava 2. Na terceira, se você vacilasse, ele te dava um casquete, que a gente falava. Mas era assim, não que eu concorde em que bater numa criança resolva, mas meu pai nunca foi de bater. Minha mãe nunca levantou a voz para mim. Minha mãe nunca. Não me recordo, desde que eu era pequenininho, me entendi por gente, minha mãe nunca levantou a voz comigo. Mesmo eu sendo arteiro. Dos irmãos eu era o mais arteiro aqui. Era um Léo ao quadrado. Aí, um Ed minha mãe nunca fez é abaixar a voz pra mim. Ela sempre falou. Também nunca apanhei dos meus pais. Mas que eu já levei uns xingos, até hoje eu levo ainda da minha mãe. Eu já apanhei uma vez. Então, mas eu apanhava das minhas irmãs. Minhas irmãs, principalmente. As irmãs ela saía atrás da gente, minha mãe não conseguia pegar nós pra botar pra tomar banho, que a gente ficava que nem maloqueiro na rua até 10, 11 horas, jogando bola. Minha irmã vinha com os cabos de vassoura dar em nós aqui, né? Mas assim, meus pais mesmo nunca, mas ao mesmo tempo que meu pai nunca me deu uma cintada, nunca. Mas meu pai, ele ficava meio bravo, 9 vezes 9, 7 vezes 3.
né? Eu acho que, mas é por isso que você é tão fixado nessa questão matemática, você percebe? Pode então, mas é que eu digo, a influência dos pais são tão Sim. grandes, de uma forma direta e no nosso subconsciente indireto, que muito do legado do meu... Hoje mesmo, esses dias em almoço aqui de finais de semana, comentando com a minha irmã, falei, olha, sem querer, olha o legado que o papai e a mamãe deixou pra gente, assim, por exemplo, pra mim. Meu pai, ele nunca me alterou a voz, assim, nunca me bateu, nunca me deu uma cintada, mas ele só de olhar, ele falava, filho, tá fazendo coisa errada. Você pode pegar um, não pega mais do que um, tem que dividir com os outros. Você tá na casa dos outros, você tem vontade, você pede, um você pega, mas precisa deixar os outros comer também. Então, só no olhar, meu pai já nos educava, os meus pais, né? E assim as minhas sobrinhadas aqui, todos, desde os moleques mais velhos agora que já estão namorando, que já casou, até a caçulinha. A caçulinha vem aqui em casa, ela senta na mesa, ela sabe cada tio em cada cadeira da mesa que senta, nós já estamos passando para ela aquele conceito de família, sabe? Ela vem, pega a mão dos tios, fala, tia, senta aqui, tio senta aqui, mamãe aqui, papai aqui, vovô aqui, vovó lá. Ela já estamos passando de uma forma até também indireta, esse conceito de família. E de domingo elas têm que vir aqui em casa. Se ela não vier, ela fala, mamãe, nós não fomos na casa do tio e da titia. Sábado é na casa da vovó, minha irmã, né, pai da minha sobrinha, e no domingo é aqui em casa. 2 domingos que ela não veio, ela até passou, mas não tinha tio, ela ficou brava. Essa semana, ela que passou, na começo da semana, ela conversou, teve o feriado, ligou e falou, tio, nós vamos aí tomar café no final de semana. Então, essa coisa do conceito, da educação, gente, de uma criança bem comportada, e eu não estou falando de riqueza, não é o dinheiro que faz com que uma criança seja mais ou menos educada. Não. O dinheiro ajuda numa formação educacional tradicional, mas o que nós estamos pregando aqui, gente, para evitar, em pleno século XXI, adolescentes morrerem em escola, meninas serem ofendidas, serem chamadas de macaquinha. Sabe, gente? Isso é uma coisa até assim... abusadas na escola. Tem tanta coisa que acontece em escola. O trauma psicológico numa criança, você, papai, você, mamãe, aí, vê seu filho fazer isso, não precisa dar uma cintada. Converse, sente. O diálogo é um caminho, é desafiador, mas o diálogo é o caminho para esclarecer e educar uma criança. E a criança é o que o Ed colocou e a Cá concordou, é uma esponja. Se você não fizer um filtro, vai absorver tudo que é bom e tudo que é ruim. A educação respeitosa hoje é uma coisa que tá desafiadora. entrando agora na sociedade. Eu posso não querer ter filho agora, gente, mas é uma coisa que eu adoro, é aprender como falar com as crianças, as melhores maneiras. Porque a criança, ela tem que sentir que tem autoridade. Autoimunidade, eu esqueci. Autoimunidade. Não, é autoridade, autenticidade. Autoimunidade, tem que aprender esse Não, é tudo autoridade. Mas é muito bacana, eu gosto muito de aprender sobre isso. A educação respeitosa, educação permissiva, não curto tanto, né, por conta de vários fatores. Mas a educação respeitosa eu acho muito bacana. Que nem eu tava falando pra vocês aqui, eu apanhei uma vez só na minha vida. Mas foi porque eu tava fazendo coisa errada. Muito errada, né? Eu nunca fiz nada de errado. Eu sempre fui a menina certinha, não santa. Santa. Não santa. Santa de Pauoco. É a Santa de Pauoco. Não. Mas eu tava andando. Não, mas eu tava andando com uma pessoa que ela não era uma pessoa tão legal, sabe? Ela usava drogas. Não era nenhuma mãe quer que uma pessoa ande com uma pessoa dessa, certo? E aí, o que aconteceu? Eu menti pra minha mãe. Falei, mãe, tô na escola fazendo um trabalho na biblioteca. Tava nada, fui lá na casa dessa menina aí, onde tava acontecendo um monte de coisa errada. Acontece que a mãe tem uma intuição lascada. É o tal do sexto sentido, né? Ela tem. E eu nunca tive dado problema nenhum. Eu sempre fui certinha. Fazia as coisas certinhas. Mãe, tô em tal lugar, vai ser tal hora, vai ser isso. Sempre foi. Naquele dia específico não foi. Menti pra minha mãe. E deu um twin nela. Ela foi na escola da biblioteca. E eu não estava lá. Só que é o seguinte, eu ia ficar naquela frente da escola pra pegar a van pra ir pra casa. E eu corri pra pegar a van.
Cheguei lá, em quem que eu me deparo? Com a minha mãe. Onde você tava? Eu já queria chorar, já. Eu tava aqui, mãe. Você não tava aqui. Onde você estava? Mãe, eu fui na casa da menina. Nossa, eu apanhei na frente da diretora, mas apanhei, tipo, uns 3 tapas na bunda. Nunca mais. Mas eu não fiquei brava com a minha mãe. Eu lembro que eu tive uma percepção muito, muito bacana. Falei, cara, essa companhia fez eu estragar a confiança que minha mãe tinha em mim. Quantos anos você tinha, cara? Eu tinha, acho que 12 anos. É a idade do perigo. É a idade 12 que anos. tá naquela definição de caráter, formação de caráter. Porque começa com 5 para 6 anos, né? E os papais, as mamães, por isso que fala que a pré-adolescência, a adolescência é um período crítico. Sim. Mas continua. Não, mas foi isso. Eu cortei o laço ali. Eu falei, não quero mais ter amizade com você, porque graças a isso, a minha mãe não tem mais confiança em mim. O erro foi meu, mas foi devido às influências que eu tava tendo. Cortei. Depois daí, até eu fiquei chateada, porque eu era muito amiga da minha mãe. A gente não tinha esse negócio de mentir uma pra outra. Ai, mãe, tô com namoradinha. Ai, mãe, tô com isso, tô com aquilo. Eu sempre fui muito aberta. Mas aquele dia em específico, eu não fui e ela soube e eu perdi aquela confiança. Depois disso, gente, nunca mais apanhei. Uma palavra... Mas foi por isso também. Eu acho que foi importante. Eu apanhei, mas eu acho que eu tinha que apanhar mesmo. Eu sei que... Apanhei, mas eu tinha que apanhar mesmo. Olha só que coisa bacana. Primeiro, você tem consciência do que você fez de errado. Sim. Né? E uma palavra que a Ká colocou, gente, que eu acho que assim, vale mais do que testamento, qualquer documento escrito. Confiança. Né? A questão, por isso que, diálogo com criança, a questão de alguns pontos importantes, palavras-chave, confiança, falar a verdade. Por que a gente fala que criança é inocente? Porque criança absorve e ela tem aquele comportamento natural. Quando ela, de repente, sem querer, está brigando lá para não dividir o chocolate, a fruta com a coleguinha da escola, faz parte do processo, né, da criança, da formação. A criança falou, eu estou fazendo um pum, mamãe, eu fiz cocô. Por que a gente fala que é inocente? Porque fala mesmo de uma forma muito natural. Só que o que acontece? Onde é que corre todo o processo da interferência do adulto? São nesses momentos. Por isso que a questão do adolescente ser, às vezes, agressivo, ser mal educado, ter uma essência de racismo, é porque começou a ser implementada de uma forma direta ou indireta dentro do lar, gente. Então, isso é uma coisa que assim me preocupa bastante. Eu vou ser honesto, se eu tivesse filho adolescente, outro dia estava conversando com o Ed, né? Ele tá falando assim, puxa, eu não saberia como, assim, administrar, educar os meus filhos, porque eu fui criado de uma liberdade total, gente, de uma despreocupação com segurança. Sabe, o meu 14, 15 anos, eu vizinho, olha, imagine você, um branco, um japonês e um neguinho. Acho que eu já comentei num dos podcasts nossos aqui. A gente era adolescente, pegava a mesadinha dos nossos pais, às vezes o vizinho era mais pobre, tadinho. Eu pegava o dinheiro do meu pai e falava que ia pagar o cinema, pelo menos o cinema dele. Né? Ele tinha dinheiro para condução, mas não tinha dinheiro do cinema. E às vezes aquela coisa de adolescente, você não quer pegar o cinema do meio-dia, você quer pegar a sessão das 7, a última sessão, para dizer que você também já está virando gente grande. E eu frequentei muitos dos cinemas de ruas ali da Avenida São João do Centro. Ótimo cinema, Cine Espacial, Marabá, Cine Saci, que eram cinemas de referência. Meu pai ia de terno e gravata para assistir os lançamentos da Disney. Então, naquela época que a gente ia, a gente chegamos a ser abordado pela polícia, mas até a abordagem com a polícia era de forma diferente, né? Aí a gente apresentava os documentos. E eu saía, meu pai nunca me proibiu de sair à noite. Minha mãe nunca teve essa, só falava assim, filho, cuidado, não perca a condução, 10 horas esteja em casa. Hoje eu vejo aí os adolescentes de 18 anos, o cara já tem habilitação, tá com carro zero, o cara sai, bebe, né? Faz essas bobagens, aí você fala assim, gente do céu, em que mundo nós estamos vivendo? Né? Eu tô um pouco triste, evoluiu o mundo, tecnologia tá aí, tá, mas eu acho que a humanidade está perdendo um pouco aquela coisa da essência da educação básica familiar, né? Aquela coisa de conhecer o vizinho. Aqui minha mãe era conhecida no bairro todo. Minha mãe conhecia toda a vizinhança conhecia a minha mãe, todas se falavam,
todo mundo ia junto na mesma feira, todo mundo trocava a receita de bolo. Hoje eu mesmo não conheço vizinho nenhum aqui, mas construir um condomínio aqui no bairro também. Eu conheço mais o porteiro e o rapaz que faz a faxina do condomínio do que os próprios moradores, né? Então, assim, Tá todo mundo mais isolado, né? Cada um vivendo a sua própria isso, vida, não tem na uma coisa sua de bolha. comunidade. A gente brincava de sua esconde-esconde, bolha. pega-pega até as 3 horas da manhã. Nossa, gente, isso era Exatamente. As muito bom. mães ficavam na rua conversando com os vizinhos, ficavam todas as mães conversando. Juntava as cadeiras, né? Eu peguei essa E a gente Muito ficava bom. Vocês brincando não até chegaram a 2, 3 brincar horas da de manhã. bate-lata, não, né? Vocês chegavam a brincar de... Eu brincava de amarelinha, gente. Uhum. Elefantinho Pois é. colorido. Eu brincava Mãe da de rua, amarelinha com as pega-pega, meninas do bairro. esconde-esconde. Pega-pega, Nossa. bate-lata, né? A gente ficava até 10, 11 horas na rua aqui no bairro. Taco, Cara, brincava de taco, mano, era um monte de coisa. Taco. Mano. né? Uhum. E até eu não vejo as crianças mais com essas coisas de brinquedo para desenvolver habilidades manuais, né? É claro, o mundo evoluiu, mas, gente, olha, eu acho que ficou assim até meio sem... Eu, particularmente, acho que ficou... A questão da infância ficou meio sem graça, né? Eu não sei, Tá mais eletrônica, agora é tudo... Você brinca mais celular. sozinho, você não compartilha. Ontem, felizmente, lá eu fui visitar minha afilhada lá, né? Aí veio as amiguinhas, ela vai fazer 4 aninhos, tem as meninas lá no prédio com a mesma idade, um pouquinho a mais, né? Ela é, de uma certa forma, é a caçulinha, apesar de ser grandona. Aí, essa semana eu fui visitá-la, ela falou, ai, titio, vamos lá me chama de titio, vamos lá no térreo brincar com as minhas amiguinhas. Tadinha, ela desceu, ficamos lá 5, 10 minutos, não apareceu as coleguinhas. Aí ontem, né, eu fui visitá-la lá até para perguntar o que ela queria de presente de aniversário. Ela falou, ai, minhas amiguinhas estão aí, vamos descer para brincar? Aí a mãe desceu, eu falei, desce, fica aí, que eu tava na internet vendo lá os brinquedinhos para ela. Depois a mãe subiu e falou, você fica um pouco lá com ela? Fico. E ela lá brincando, se abraçando. Eu olhei aquilo e falei, puxa, olha, lembrando a minha infância, né, que eu tinha o bairro aqui, conhecia toda a molecada da minha idade, todas as amiguinhas aqui do bairro, e a gente brincando, e eu falando pra ela, eu falei, brinca de bola, brinca de escorregador, abraçava a amiguinha, brincava de pedrinha, rasgava a capa de revista. Então essa coisa assim da inocência da criança, que eu acho que nós adultos, você, papai, mamãe, tenta manter, gente, mantenha essa coisa um pouco mais tradicional. Eu acho que o pessoal não sabe nem que é jogar peão. Antigamente, peão, bolinha de gude, você lembra? Não precisa nem saber mais o que é isso. Uma vez eu perguntei para uns adolescentes, eu falei assim, Nossa. você sabe fazer tratorzinho de carretel de linha? Ele, carretel de linha. Pô, carreta de linha, cara. Gente, sabe você pegar o carretel que a vovó usava para costurar botão? Eu sei fazer, você pegava ali a gilete, você fazia a rodinha, pegava um elástico, palito de fósforo, você passava a cera, fazer um carretel, jogar peão, bolinha de gude. Vocês chegaram a brincar de carrinho de rolemã? Eu Já! sei construir, modéstia à parte, delícia, cara. modéstia à Mas desse parte, eu dono sou ainda. bom. Eu sou bom. Nossa, de era muito construir legal. carrinho de rolemã. Olha o Nossa, flashback. Né? Escorregar o morro na garrafa PET, já fizeram? No papelão. Putz, cara, você Gente, eu amava. papelão ia até a metade, depois o papelão ficava e o corpo ia. Muito louco, cara, muito louco. Era isso Mas- mesmo. Que delícia. A garrafa PET era boa. Eu amassava a garrafa PET, subia em cima do morro, descia, ó. Era a nossa montanha-russa, gente. Era legal. Escalava. Era ser criança, literalmente de uma forma inocente. Sim. Era ser Rapaz, criança grudava tudo. sem ter maldade. Era você se sujar de barro na chuva, jogando bola, né? Catando lata, batendo lata, em ser inocente, né? Então, assim, papai, mamãe, né? Comemorem aí em família essa data especial. Em agosto vai ser o Dia dos Pais. Espero Faz o estarmos aqui almoço bem fazendo gostoso. aquele macarrão com frango. Mas assim, Dia das Mães Trabalho- semana que vem também, né? Semana que vem é Dia Então. das Mães. Ou melhor, É essa o semana segundo agora que domingo. vai vir, domingo agora. é o segundo domingo. Esse é o então, segundo. um frango assado, né? Ó, compra um presente bacana pra mamãe. Nem que for um corte de... Na minha época, lá a gente falava corte de pano pra minha mãe gostar de fazer um vestidinho, né? Minha mãe era tão simples que ela não tinha ambição nenhuma, gente. Ela ficava feliz se você saísse daqui, a gente ia na festa da uva em Jundiaí, tá entendendo? A gente saía daqui, ia visitar os pais delas aqui no interior, que eram criadores de bicho da seda. Então é isso, eu falo com muita saudade da minha mãe, dos meus pais aí, e de qualquer ente querido que acaba nos deixando. Então você que está do outro lado nos vendo, nos ouvindo, tá com a papai, mamãe, você papai, você mamãe, curta a família, né, cara?
Façam os aproveitem, gente. Eduquem de uma forma assim muito simples os filhos de vocês. Não deixem Prestem eles atenção no que está acontecendo, gente. Tentem Escutem. ser ativos na vida do seu filho. Presta atenção ali nas agendas, ver se tem alguma coisa que a escola está mandando. Sim. Tente se informar um pouco mais, né, gente? Porque é muito importante você saber realmente quem é seu filho, porque tem muito isso. Meu filho é uma coisa dentro de casa, fora de casa ele é outra. Tente ser mais presente na vida do estudantil dos seus filhos, na vida com os amigos. Sempre seja mais presente. É sensacional. Mas É o que aí, eu digo, não terciarize a educação básica, Sim. que é a educação do lar. Gente, né, uma coisa que eu já observei aqui, comentei, a gente vê muito disso aí. Hoje os pais, principalmente aí na questão financeira, os que podem financeiramente, acham que terceirizar, que educar, deixar tudo pro terceiro, tá resolvendo o problema, não. E se nós observarmos aí, sem querer polemizar, mas se nós observarmos esses últimos acontecimentos de problema com criança e adolescente, vocês observem que foram escolas de classe alta. Não é escola aí de bairro, aí, de escola pública, gente. Então, né, vamos prestar atenção nessas coisas também, ficarmos atentos, né? Vamos continuar contribuindo da forma que nos é possível para que isso mude, que isso não cresça, né? Porque é triste, eu particularmente vejo isso com muita tristeza, porque minha infância, com o convívio familiar, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com meus primos, com os meus vizinhos, foram todos saudados. Olha, eu só tenho saudades de forma positiva, eu tenho saudades. Tenho saudades de pegar bexiga no carnaval, ficava aqui de espreita no muro, jogava na rua pro carro vir explodir a água. Olha, brincadeira. Cosme idiota, Damião, né? ficar na fila Né? do Cosme Damião pra comer os docinhos quando era pequeno. Isso, festa junina, a gente pegava latinha de palmito, de leite moça, põe a bombinha, pum, a coisa mais idiota, mas a gente se divertia. eu nunca vi isso, não. Então, mas só para lembrar, assim, as brincadeiras que eu fazia quando era moleque, 7, 8, 9, 10, até meus 12 anos, hoje eu vejo até, assim, a preocupação de como que as pessoas enxergavam, porque ó, eu pegava, assim, as artes que a gente fazia quando moleque, enchia a bexiga, jogava na rua pro carro passar e explodir. Olha, que coisa mais sem graça. Hoje em dia o pessoal joga tijolo. As crianças. Então, né, joga tijolo. Meu pai, ele dava uma cota, né? Meu pai sempre foi aquela de cota, tudo questão de base educacional mesmo, ó. Sua mesada é tanto, tem que durar a semana. Se você gastar é azar teu, você não vai ganhar, vai ter que esperar a próxima semana. E se você quiser compartilhar, você pode, e é importante compartilhar, né? Então, assim, meu pai comprava a cota, conforme a idade de cada irmão, ele comprava umas bombinhas mais fortes ou mais fracas. E quando eu era um pouquinho maior, ele comprava, a gente falava, a bombinha Track 10, era um pouco mais potente. E qual era a arte que a gente fazia? A gente pegava isso, acendia, punha a lata de leite moço, a lata de palmito lá em cima da bombinha, saía correndo. A bombinha, ela fazia pó, estourava, a lata subia, a gente falava que era um vulcãozinho. Então, são coisas. E a gente, olha, brincava com fogo, gente, com fósforo, com pólvora, você acredita? Eu nunca sofri uma queimadura. Por quê? Porque também é uma questão tudo de educação, como os pais se explicam, te ensinam. Eu queimava bombril só, no máximo. Não, bombril também, quando não tinha mais dinheiro. Amarrava na cordinha assim. E você ficava rodando bombril queimado. Jornal, você pegava jornal também, acendia com fósforo, ficava rodando. Aí o jornal queimava, ficava aquela coisa parecendo um balão, você soltava. Festa junina! Enquanto as festas juninas de amigos meus, mais simples, nós não fazíamos assim. Brincávamos com bombril e com jornal. Então, gente, isso que eu falo são coisas simples, mas que eu vejo de grande valor cultural e que isso está se perdendo com o passar do tempo. Então, assim, por quê? Os pais hoje eu vejo que terceirizam muito a questão da educação, as brincadeiras estão muito mais eletrônicas, não que isso não seja importante, mas algumas escolas mais tradicionais parece que estão voltando com as brincadeiras mais antigas, jogos de tabuleiros, né, Léo? Fomos aí no evento de brinquedos, estamos vendo muitos brinquedos de tabuleiros voltando. Então, assim, eu vejo também como uma boa esperança para que essas crianças que estão chegando, a futura mamãe aí cá, possa propiciar essas brincadeiras mais, assim,
mais Ano que vem básica, promete, mais ano que vem simples. promete. Então, Bem, gente. né, queremos ser o Depois dos padrinho 30. aí, né? O padrinho, a Ano que madrinha aí, né, Léo? O Ed vai ser a madrinha, eu vou ser o padrinho, Você é madrinha. Vou mesmo, que muitos presentes. tá? Mas assim, curtam a família, tá? Sejam muito felizes, como eu fui, eu sou feliz, mas eu fui muito, muito, muito mais quando eu era criança, quando eu tinha o papai e a mamãe que me protegia, me dava banho, punha comida na mesa, né? Me puxava a orelha, me dava o carinho, né? Mesmo a gente não tendo consciência do quanto aquilo era importante na nossa formação. Sim. Muito do que eu aplico hoje na sobrinhada, ou em qualquer criança que eu tenho uma empatia muito grande, eu vejo que é uma essência que meus pais deixaram pra gente, pra mim. Então é isso, gente. Eu acho que Acho que a gente essa a consegue. importância dessa data comemorativa, Dia das Mães, que eu acho que é uma das datas do calendário anual, para não dizer do Brasil e do mundo, acho que mais importante, né? Eu tenho, Sim. assim, 4 datas extremamente importantes, né? 5, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Meu Ano aniversário. Novo, Natal e aniversário. 6 datas. São 6 datas que eu acho que é importante todo indivíduo valorizar, né? O aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo. Eu acho que é a Páscoa. Porque a Páscoa representa aquela nossa inocência de criança, acreditar no coelhinho que traz os ovos de Páscoa pra gente. É ou não é, gente? É É verdade. isso. Eu acho que é Mas- isso que eu tinha pra comentar aqui com vocês, viu? Muito obrigada, de verdade, ao Mr. T, ou It, pra quem preferir, e o Léo por participarem. Eu sei que vocês adoram eles aqui, eu também amo. E não esqueça de acompanhar eles também no Entre Geeks. Se você gostou desse podcast, eu peço pra vocês deixarem nossos 5 estrelas e acompanhar a gente no nosso site também, que é muito, muito importante. E, cara, Agradecer. contar um pouco a história deles também, né? Do Dia das Mamães. Claro! infância, Qual é a né? sua tradição de família? Isso. Você tem Qual é alguma o prato tradição no que Dia das te Mães? lembra Alguma história aí? bacana? Qual é Ah, o mas- prato que você lembra aí que a sua mamãe fazia, que é uma delícia, o que ela faz aí, que vocês adoram? A sobremesa, né, Léo? Sobremesa. Nossa, gente. Oh, mas antes da gente finalizar, eu quero mandar um beijo especial para 4 pessoas, que é para Cíntia, para Aline, para Márcia e para Fabiana, que estão sempre acompanhando, sempre Beijo apoiando o nosso gordo. trabalho. Ah, Um beijo do Japa! Beijo da casa. De verdade, eu agradeço muito por todo o apoio que vocês têm dado a cada podcast, estão aqui com a gente. Lá no site estão sempre comentando, sempre engajando. E é muito bom a gente ter esse Trazendo feedback de ideias, vocês. sugestões, né? Sim, gente, é muito importante, de verdade. E deixo aqui o nosso sentimento, nossa declaração para vocês. se eu não me engano, foi a Cíntia que o pessoal lá também comentaram o nome da Podixi, no próprio podcast. Nossa, aqui são eles que deram a dica, né? Então a gente faz isso por vocês, para vocês, e realmente tem aí a nossa gratidão. Vocês, Beijo, mamãe, gente. Isso. comemorem essa data. Obrigado de coração de novo aqui, cá, por esse convite. Imagina. É sempre um prazer a gente estar aqui conversando, trocando É. ideias, trazendo as nossas vivências, as nossas alegrias, né? Que foram muito importantes na Sim. nossa formação. Com Então, certeza. Feliz Dia das Já Mães. a todos Desejar um vocês. feliz Dia das Mães para todas as mamães e todos os papais que também tem que ser mamães quando não tem mamães. Sim. Um abraço para Exatamente. todos vocês. Um beijo. Tchau.